Olá, pessoal, LibaCast de volta, mais um episódio aqui, né, Ju? Mais um episódio, a gente está amando fazer esse trabalho e ter a companhia de vocês que tem repercutido nas redes sociais, tem mandado recado e a gente fica muito feliz, né, João? E a gente tem falado de tudo, a gente falou de arquitetura, a gente falou de coisa de polícia, falamos de nutrição, falamos de emprego com o Marcos Tonin, né, um episódio mais novo. Sim, nossa, até estou perdendo as contas aqui, falamos sobre defesa de animais. Foi muita coisa boa, né? A gente tentou até trazer um padre, mas não deu certo. Verdade. Né? Infelizmente o padre ainda não rolou, mas eu não desisto nunca, porque eu sou brasileira. Ainda vou trazer um padre aqui para a gente conversar um pouquinho. Falando em assuntos que nós falamos, essa semana eu conversei com o Alberto, lá da Tantas Comunicação, e o Alberto assistiu o episódio da nutricionista Dani Azanha e falou assim que ele tomou ela como guru, João. Virou guru dele. Começou a seguir, tá seguindo à risca todas as dicas nutricionais dela lá. Voltou a correr aí, seguindo o seu exemplo também. Eu falei com ele também, ele falou que tá tentando procurar uma assessoria de corrida, eu já vendi, eu fiz o meu marketing ali, né? Aliás, eu acho que a sua assessoria deveria te patrocinar, João, porque o tanto de gente que você já tá querendo levar pra corrida, que você tem aliciado aí. Mas o Alberto agora, ele tá na risca ali e vai comer ovo todo dia agora. Com certeza, um grande abraço, Alberto. Obrigada. E hoje nós temos uma convidada que também foi promessa, né, João? No final do ano a gente falou que ela viria, tivemos um pequeno problema com a agenda, mas ela veio de São Paulo para conversar com a gente, uma super convidada, a Bia Nogueira. Ela é taróloga, bióloga e astróloga. Tudo bem, Bia? Tudo bem, Ju. Queria agradecer pelo convite. Muito obrigada, Ju e João. É sempre uma alegria poder falar de astrologia, que é o tema que eu amo, né, gente? Aliás, colunista do Liberal, né, João? Colunista também do Liberal, está lá na Astropédia, né? Com muito orgulho. Toda semana lá, postando horóscopo pro pessoal. Eu fico muito feliz com essa parceria. Obrigada. Bacana. Perfeito. Bia, seja muito bem-vinda. A primeira coisa que eu queria entender é astróloga, taróloga, bióloga. O que tem a ver tudo isso? Como que você foi parar de um pro outro aí? Na verdade, eu acho que o que aconteceu comigo é que eu sempre tive uma curiosidade muito grande frente aos mistérios da vida e do universo mesmo, né? A biologia acho que veio muito nesse sentido. Eu queria estudar a vida, entender como tinha surgido. E a astrologia, ela é um estudo, na verdade, autorregulamentado. A gente não tem uma universidade de astrologia, né? Enquanto que de biologia a gente tem, por exemplo, um curso superior, né? Regulamentado ali nos moldes tradicionais, vamos colocar assim. A astrologia, o que a gente tem? Muitos cursos técnicos, né? Então, a gente tem algumas escolas renomadas, que a pessoa vai lá, faz um curso, aprende muito e acaba conseguindo atuar nessa área. Só que o que acontece? Quando eu estava finalizando a faculdade, eu já falei, família, pessoal, não sei se eu vou seguir nesse caminho da biologia, não. Estou me apaixonando por esse curso que eu estou fazendo, quero ajudar as pessoas. E aí eu tive maior apoio, falaram, não, vai fazer, vai estudar. E eu estou nessa trajetória há 9 anos, né? O tarô, ele meio que veio junto com a astrologia, porque quando você começa a fazer mapa astral, né, e as pessoas buscam muito isso para o autoconhecimento delas, né, para planejar o futuro, para entender como elas funcionam, muitas vezes vem, você não faz tarô, né, você não tira carta. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou também ter que tirar carta, né? É um serviço, teve uma demanda, né? Teve uma demanda muito grande, eu falei, meu Deus, eu sempre fui mais para a lógica, sabe, para a razão, para querer explicar as coisas. Pensa que a minha primeira formação foi na biologia, né? Não era tão mística assim, né? E a astrologia fica meio no meio do caminho, né? É místico, mas a gente fala, não, também a gente consegue calcular onde os planetas vão estar, então meio que mistura, né? E aí o tarô, eu falei, não, vou ter que entrar também. As pessoas buscando isso, eu falei, não, vou fazer um curso, vou aprender. E assim fui fazendo a minha trajetória. Tô astróloga hoje há 9 anos e amo, a minha paixão, gosto muito. Ô Bia, quando você decidiu, né, tomar essa decisão de ir para a astrologia, até parou, como você mesmo disse, você sofreu preconceito de alguma maneira? Porque uma coisa é aquilo que é exato, digamos assim, né? Uma profissão médico, advogado, coisas desse tipo. A outra é a astrologia. Como é que foi isso, assim? Isso. Eu passei sim, tá? Na minha família, eu sempre tive uma aceitação muito grande. A minha família é uma família, assim, muito plural, que os meus pais são muito modernos, então eles viam um movimento crescendo, né? Porque a astrologia cresceu muito, né, nos últimos anos. Então, se você for puxar, na verdade, se você for ver, assim, cara, 20 anos atrás, se lidava de um jeito com a astrologia, né? Hoje as pessoas procuram, né? Existem sites que fazem mapa astral. Então, como teve essa demanda muito grande, acho que eles também observaram o mundo de fora, falaram, não, esse negócio aí faz algum sentido, né? As pessoas gostam, elas procuram.
Mas, assim, do campo externo eu já tive. Eu costumo falar para os meus amigos, eu falo, quando a gente está num passeio, né, quando a gente está jantando fora, numa mesa de bar, e me perguntam o meu trabalho, eu falo astróloga, ou a pessoa fala, ai, que tudo, você é astróloga, faz meu mapa astral agora. Ou faz aquela cara assim, meu Deus, essa moça é louca, né? Essa é a maluca da mesa aqui do rolê. Então, mas eu tive, sim. Nunca... Quando eu comecei a crescer nas minhas mídias digitais, YouTube, Instagram, a gente começa a ter, né, pelo alcance, acaba chegando até em pessoas que não gostam. Então, hater, né? Uhum. Eu acabei tendo também. Mas, graças a Deus, foi uma coisa que eu tirei de letra, porque eu tive muito apoio também. Bacana. E esse crescimento aconteceu muito na pandemia? Muito na pandemia. Você vê que é uma área que as pessoas, quando estão, acho que em crise, buscam mais, né? Elas querem saber se vai melhorar, se tem uma perspectiva positiva. Então, na pandemia cresceu muito, e na pandemia também cresceu muito a questão do digital, né? No Instagram, foi quando eu cresci muito. Eu fazia lives, assim, semanais, sabe? Enchia de gente. Hoje eu nem uso tanto o Instagram para fazer live, faço muito mais no YouTube, por exemplo. Mas eu lembro que foi uma fase bem marcante. Bem marcante. As pessoas em crise buscam mais, né, se entender. De um modo geral, a impressão que dá é que as pessoas estão mais em busca desse autoconhecimento. Eu tenho até mesmo grandes canais, né, de YouTube, de outros profissionais como você, têm crescido muito nesse período, né? Sim. Ô, Bia, e assim, a astrologia, ela tem um quê de terapia também, para quem procura? Porque a terapia também cresceu muito, né, na pandemia, né? E isso é bom, né? Eu, por exemplo, nunca fiz terapia. Não sei se você já fez. Eu não. Eu pensei que você ia falar assim, mas dizem que, vamos aqui dar o... Mas dizem que todo mundo deveria fazer, né? Sim, com certeza. E a astrologia talvez tenha um pouco disso também, a pessoa querer entender um pouco dela mesma, querer saber um pouco como que ela pode se portar no futuro ou no momento ali. Muito. A astrologia mudou muito ao longo dos anos, dos milênios, tá? A gente tem registros de astrologia, claro que ela não era feita da maneira como ela é feita hoje, né? Mas a gente tem registros que ela surgiu lá na Suméria, quer dizer, é o berço da civilização. Então, pensa que a maneira que eles usavam não é a mesma maneira que a gente vai usar hoje. Muito antigamente, quando a gente fala assim, em termos da antiguidade mesmo, se fazia muito astrologia para prever eventos físicos. Então, assim, era para entender como seria a plantação naquele ano, era para entender se teria uma guerra naquele país, naquele continente, enfim. E conforme o tempo foi passando, a humanidade começou a empregar a astrologia também individualmente, né? Não vou mais só falar de uma cidade, não vou só falar de um reino para tentar entender as influências sobre o reino. Não, eu vou tentar entender sobre mim, como será que eu funciono. E o mapa astral, ele nada mais é do que como se fosse uma foto, né, um momento pausado de como estava o céu no momento em que você nasce. Ele dura para a sua vida inteira. A astrologia vai considerar que as posições relativas dos planetas interferem no nosso comportamento, interferem em como a gente age em diferentes áreas de vida, né? Com certeza a gente sabe, bom, as pessoas, provavelmente vocês podem conhecer, eu tenho um amigo capricorniano, todo mundo fala que capricorniano ganha muito dinheiro, mas ele não ganha. Aí você fala, pera, então deixa eu voltar no mapa astral desse cara, ver como a área financeira desse cara também funciona. Então é uma complexidade, só que são vários fatores que no fundo vão explicar o seu comportamento, vão ajudar você a se entender. Eu acredito muito, sabe, que as pessoas nos últimos anos, aqui no Brasil muito também, né, buscando tanto a espiritualidade quanto ao autoconhecimento. A gente vê buscando mais terapia, né? As páginas falando de psicologia, psicanálise crescendo também. Saúde mental, né? Saúde mental. Ô Bia, então essa questão do mapa astral, ele é definido quando a gente nasce? Ele é. Mas então, ao longo da vida, outras coisas vão interferindo nisso ou aquilo é definitivo? Porque daí me dá a impressão de que você nasceu e a sua vida vai já estar... É porque já está definido, né? É mais ou menos uma mancada, né? Não. Na verdade, o mapa astral, chama Mapa Natal Astrológico e a gente encurtou para falar, vamos falar mapa astral que é mais fácil, né? Mas ele dura sim para a sua vida inteira. Então, o mapa do seu nascimento dura para a sua vida inteira. O que vai acontecer é que conforme o tempo vai passando, você concorda que a astrologia vai considerar as posições dos planetas? Então, a gente tem alguns planetas nas posições quando você nasce,
Só que da nossa perspectiva, eles continuam se movimentando. Então, o que acontece? A gente tem trânsitos, os planetas transitando, ativando pontos do seu mapa. Então, a gente tem um planeta positivo, mandando uma energia de crescimento para, sei lá, uma área que fala de expansão emocional, você se sente mais amorosa, um outro planeta mais difícil falando de trabalho. Então, a gente tem um mapa astral, é aquele, entendeu? Você veio com aquele negócio ali no seu nascimento, né, o seu manual de instruções. Mas conforme o tempo vai passando, a gente tem variações na vida, fases de vida, dependendo desses outros movimentos celestes que vão ativando pontos no mapa ou reprimindo pontos no mapa, e assim a gente vai trabalhando. Então, ao contrário do que diz o Instagram, não dá para ser feliz o tempo todo. Em algum momento da vida, a gente vai passar por fases difíceis e tá tudo certo, tá faz tudo parte. Certo. Ju, as pessoas chegam para mim e perguntam assim, esse ano vai ser bom? Aí eu falo, pera, você tá perguntando para mim se vai ser bom para você nas finanças, no trabalho, nas relações, na família? Porque pensa que eu tenho toda uma complexidade. Como que eu vou fazer para juntar tudo que é de bom numa área só de vida? Não dá, né? Então, a gente geralmente tem isso. Uma área caminhando muito bem, outras áreas ali, nem tanto. Ô, Bia, mas aí quando você dá uma notícia ruim pra pessoa, assim, finanças não é seu ano. Como que é? Existe algum conselho, assim, a pessoa ela tem que buscar verdade. alguma coisa? Boa pergunta, verdade. Astrologia, ela é muito arte do momento. Então, como que a gente faz para saber se pela astrologia eu vou ganhar dinheiro ou não, por exemplo, né? Eu vou usar um momento em que esses planetas estão me favorecendo mais, na visão da astrologia. Então, eu tenho um planeta muito positivo, um Júpiter ali, passando numa área financeira, a pessoa fala, nossa, vai ganhar dinheiro, vai crescer, posso ter movimentos de risco, posso fazer um investimento maior, posso abrir um negócio, ou às vezes é um planeta restritivo. Aí você fala, esse ano tá com um planeta aqui restritivo, tá com as finanças curtas, tem que ser mais conservador, tem que segurar um pouco mais a onda. A ideia é que a pessoa use a consulta para se planejar. Muita gente também tem medo, fala, eu não quero saber, olha, você não fala de saúde, você não fala. Eu falo, não, gente, isso aqui é uma questão... A pessoa já tem até medo de você, né? Você chegou a pensar, meu Deus, a Bia tá chegando. Nossa, eu tenho uma prima na minha família que ela falou assim para mim, Bia, só que muita gente fala isso também. Marquei já a minha cirurgia, é tal dia, tá bom ou não tá? Eu falo, poxa, você já marcou? E depois que você marcou, você vem me perguntar. Eu falei, olha, não tá bom esse dia, não faça. Ela fez, claro que não foi só astrologia, mas a astrologia traz um indicativo, uma possibilidade. E aí também, por outros fatores, teve uma complicação ali, depois deu tudo certo. Mas ela falou, bruxa, não sei o quê. Né? Assim, eu avisei, né? Mas a ideia é que a pessoa use para se planejar e que ela não tenha medo, né? Porque a gente vai conversar, é uma conversa que a pessoa vai usar ali para orientar melhor o ano dela, saber quando que ela investe, quando ela não investe. Falando nisso, todo ano tem um planeta que é regente, é isso, né? Ju, isso é uma coisa muito polêmica. Vamos à polêmica. Explica pra gente. Na verdade, o que se usa muito, essa ideia de planeta regente, é uma coisa que se popularizou muito. Quando a astrologia ganhou mais popularidade, as pessoas buscam muito coisas para se prender quando tá num momento importante. Então, pensa, Réveillon, você não compra uma roupa de tal cor? Ai, gente, compra. Tá errado. Né, eu compro amarelo para vir dinheiro, eu compro rosa. Esse ano tava de dourado. Pronto, então assim. Esse vinho ouro, né? Dinheiro. Todas as portas abertas, né, Ju? Mas assim, as pessoas buscam muito esse único símbolo. Eu quero um símbolo para orientar o meu ano, para falar se vai ser um ano bom, vai ser um ano ruim. Então, só que acaba sendo uma visão muito genérica. Por quê? Você estipular para um ano inteiro um único planeta regente acaba ficando muito vago. Como eu falei para você, tem áreas e áreas. Às vezes a gente está falando de um ano que vai crescer a economia, mais um ano em que, por exemplo, tem muito acidente aéreo, sei lá, estou falando no mapa de um país, né? Então é difícil a gente atribuir a um ano inteiro uma única regência. As pessoas fazem isso, né? Quem gosta de astrologia, dê uma pesquisada aí, vai falar, porque o ano de 2025 é de Júpiter. Eu vou falar assim para você. Eu não diria que o ano de 2025 é de Júpiter. Eu acho que ele tem uma boa influência de Júpiter, mas assim, é vago. É vago se atribuir um único regente. Nem considera trânsitos, nem considera. Essa regência anual é muito mais uma questão numérica de falar que o ano de 2025 somos números, vai dar ali um planeta, do que você interpretar o mapa daquele ano. Então, eu não faria isso. Mas as pessoas gostam, viu?
Entendi. Eu imagino, Ju. É complexo, né? Nossa, é muito complexo. E curioso, assim, também. E falando, digamos que o ano de 2025 fosse Júpiter. Isso, na explicação geral, quer dizer o quê? É bom? É ruim? Como é que funciona isso? Na explicação geral, seria só um ano maravilhoso para todos. Ai, que bom! É melhor, às vezes, se prender na regência, né? Mas depois, em outros anos, vão vir outros planetas. Aí também vai ser ruim. A gente vai ter que bancar, né? Já que eu assumi que tem regente, né? Aí, Ju, esse é o ano, hein? Esse é um... Aliás, já que nós dois somos arianos, né? Dá pra gente saber um pouquinho. Aliás, uma boa pergunta. De modo geral, o João é ariano, né, João? É isso, sou né? Ariano. E eu também sou, só que nós somos personalidades completamente diferentes. Uhum. Como explicar isso? Como explicar isso? Quando você fala que você é ariana, o que você está dizendo é que quando você nasceu, o Sol, né? O Sol não gira em torno da Terra. A Terra que gira em torno do Sol. Mas para a astrologia, a gente vai usar o nosso ponto de referência. A gente tem um ponto de referência. Então, a gente tem rotas, né? Pelas quais os planetas passam, que a gente enxerga daqui de baixo, mesmo sabendo que quem gira em torno do Sol é a Terra e não o contrário, né? Então, o que acontece? Desse nosso ponto de referência, dentro da Terra, quando você nasceu, o Sol estava ocupando uma parcela do céu. Que parcela ele estava ocupando? A parcela do signo de Áries. Então, naquele período, naqueles 30 dias ali do seu nascimento como Mariana, você tem o Sol transitando. Não está transitando, nós que estamos girando, tá? Mas da nossa visão, ele está passando por essa região que é referente ao signo de Áries. Só que você tem outros astros no seu mapa astral. Você tem Mercúrio, que fala de comunicação. Você tem Vênus, que fala de relações, como você constrói relações de afeto, de amor. Você tem Marte, que vai falar da sua... como que você luta pelas coisas. Então, a gente tem uma complexidade muito grande. Por isso que, às vezes, a gente tem pessoas que são do mesmo signo e tem uma personalidade totalmente diferente. E esse exemplo que eu falei para vocês, puxa, a pessoa é capricorniana, né? Fala que Capricórnio ganha muito dinheiro, mas naquela pessoa não ganha. Ah, então a área financeira do mapa deve ter alguma outra coisa, né? Então, a gente tem muitos fatores. Por isso que eu acho que, às vezes, as pessoas até desacreditam um pouco de falar, olha aí, não funciona. Falam que eu sou de peixes, mas teria que ser, sei lá, desorganizado. Eu sou super organizado. Eu falo, não, peraí, mas peixes não é só isso, né? Então, a gente tem que olhar para toda a complexidade daquele mapa. São muitos astros. É aquela coisa, né? Você vai ler o horóscopo e muitas vezes fala, não tem nada a ver isso daqui. É justamente por conta disso. Sim, então. Também. Às vezes você tem muitos pontos de um outro signo no seu mapa astral. Às vezes você está lendo do seu Sol em Áries, né? Mas você fala, poxa, eu tenho um monte de coisa de um outro signo. Será que não vale a pena eu tentar me atentar ali de outro signo também? Então, acaba... Ô, Ju, tô começando a acreditar, eu acho. Esse é o perigo, sabe, depois que você entra. Essa pessoa aqui, ele é bem descrente, viu? Eu sou uma pessoa muito cética. Jornalista, né? Jornalista, sabe como que é. Perfeito. Mas você sabe que quando eu era mais novo, né? Adolescente, assim, eu sempre li o Liberal, né? Sempre tive o Liberal em casa. E eu li o horóscopo todos os dias. Então, assim, no fundo, ali tinha alguma coisa que te chamava atenção. Alguma coisa chamava atenção, realmente. E aí depois, quando eu fui trabalhar no jornal, virei editor do jornal, teve uma época, Bia, que a gente tava com um espaço apertado dentro da edição ali, e a gente pensou, poxa, vamos tentar mudar alguma coisa para colocar mais matéria. Né? Jornalista gosta de escrever, gosta de espaço, né? Claro. Então vamos tentar aumentar o espaço no jornal para colocar matéria. O que a gente pode tirar? Vamos tirar o horóscopo. Tiramos o horóscopo, uma única edição. Mas assim, acho que foi o dia que a gente recebeu mais ligações no jornal, e todas batendo muito na gente, assim, Como né? Como assim vocês tiraram meu horóscopo? Muita gente xingando a gente. Eu lembro de uma pessoa que falou assim, que ela não começava o dia dela sem ler o horóscopo do Liberal. Olha! Pois é, e quem escutava isso era assistente da redação lá, coitada, né? Inclusive, né, quando você faz aqueles levantamentos das matérias mais lidas da semana... As páginas de horóscopo são muito lidas. Muitas das vezes estão lá no topo. E aí o que aconteceu? No dia seguinte estava lá o horóscopo bonitinho. Não vamos mexer em time que tá ganhando. Não vamos mexer mais, jamais, nunca mais mexer no horóscopo, prometo. Mas, Bia, eu queria entender o que é o horóscopo, né? Ele é um recorte desse mapa todo, porque às vezes as pessoas, né, não têm essa noção, né? Acham às vezes que são coisas diferentes e tal. O que é exatamente o horóscopo? O horóscopo, ele é um recorte, sim, acho que você falou muito bem, do céu daquela semana ou daquele dia. Só que a gente tem que entender assim, em astrologia, quanto mais ampla uma previsão, então, por exemplo, é diferente de você passar numa consulta com um astrólogo que vai abrir o seu mapa, vai falar, olha, a sua fase de vida tende a estar assim, assim, assado, é no individual. Quando a gente fala de um grupo no coletivo,
a gente acaba tendo um problema de acabar ficando genérico. Por quê? Às vezes, ela tá com uma situação no trabalho, uma outra ariana tá com uma situação no trabalho, só que tem outras coisas chamando a atenção na vida. Então, é difícil que o horóscopo compreenda toda a complexidade das pessoas. O que a gente tem é uma simplificação do céu daquele momento. Então, a gente vai usar a astrologia, a gente vai tentar entender onde que aqueles planetas estão naquele dia, se for diário, ou naquela semana, se for um semanal. E a gente vai usar, por exemplo, vou te dar um exemplo. Ela falou assim, sou ariana, o João também é ariano. E para 2025, o que tem para Áries? Ai, coisa boa para nós, né, João? Por favor. Aí, pera um pouco. Aí a gente vai ter, olha lá, né, a gente fica agitado. Vai ter um planeta, esse planeta Júpiter, vai passar numa área, no céu, tá? Que para arianos ajuda muito a resolver assuntos emocionais, assuntos em família, assuntos do passado relacionados à família, trabalha um pouco a ancestralidade, faz com que as falas em casa fiquem mais fluidas, então tem muito mais harmonia em quem mora comigo, se eu moro com a minha mãe e com meu pai, é com a minha mãe e com meu pai, se eu moro com meu filho, tem mais harmonia nesse lar. Então, você vê que também é relativo dependendo de com quem a pessoa mora, né? Mas a gente tem uma área se abrindo para as pessoas desse signo. Só que é um recorte. Claro que é um recorte, é um recorte, é uma coisa mais simples. Às vezes você é ariano, você tá com uma coisa, assim como todos os arianos, mas você tem as suas particularidades. Então o horóscopo, ele vai ser esse recorte, ele vai usar a posição relativa dos planetas para falar com cada signo, mas de novo, fica muito mais simplificado do que você passar numa consulta, saber tudo do seu mapa, né? Certo. Ô Bia, e falando um pouco da astrologia no passado, você falou que ao longo do tempo foi se modificando e etc. E hoje é muito mais respeitado. Eu imagino até que quando você resolveu ser astróloga, quando você falou que você passou por alguns preconceitos, eu acho que hoje é um pouco mais fácil das pessoas entenderem por que você tomou essa decisão. Você acredita que em algum momento a ciência vai valorizar mais a astrologia? Vai, digamos assim, entre aspas, acreditar mais aceitar, acho que essa palavra é melhor. Aceitar a astrologia? Eu acho curioso você me perguntar isso, porque é uma resposta difícil de dar. Porque a astrologia, hoje como a gente tem, pensa que é um estudo muito antigo. É um estudo que foi acontecendo simultaneamente em muitos diferentes lugares do globo, né? Então a gente tem na Grécia Antiga, a gente tinha na Roma, Grécia, a gente tem uma astrologia que é indiana, védica, a gente tem a astrologia acontecendo em muitos lugares do mundo, em muitas épocas diferentes e com muitas culturas misturadas. Hoje o que a gente tem é, vamos pegar aquilo que mais funcionou para nós no Ocidente e usar isso para o nosso estudo dentro da astrologia. A gente vai usar muito uma referência de gregos, né, para falar de astrologia mais clássica. Tudo bem. Só que o que aconteceu, como ela é muito plural, ela foi acontecendo em diferentes lugares do mundo, em diferentes períodos históricos, foi muito perseguida, né? Foi muito perseguida por muitas religiões também, ao longo do passado, tudo. Hoje também já nem tanto, mas não ficou um único modelo. A astrologia, assim como a psicanálise, ela não é considerada ciência, é uma pseudociência, né? Fala que tem um estudo, ajuda as pessoas, você consegue juntar um grupo de pessoas que fala, cara, minha vida melhorou, mudou, só que você não consegue comprovar ela por métodos tradicionais, né? Então, assim, eu sinto muito isso, é como a psicanálise, você fala, puxa, tanta gente é ajudada, só que por que não entra nesses moldes da ciência? Então, ou os moldes, em algum momento, pode ser que mudem, ou pode ser que seja uma área que não vai ser considerada ciência, e tudo bem, a gente ainda vai continuar ajudando o pessoal, né? Mas sem esse selo, né, de certificação científica, aqui também tudo bem. Talvez também pelo fato de não ser uma coisa tão certeira, digamos assim, né? Como você mesmo falou, são indicativos, mas não quer dizer que exatamente aquilo pode acontecer, porque uma série de fatores podem interferir. Claro, e a astrologia ela tem que ser interpretada muito, muito sob a ótica da gente tentar entender. Muito mais do que a gente tentar prever, né? Porque quando a gente entende aquilo que está acontecendo no céu daquele momento, a gente fala, puxa, então aqui está mais fragilizado do que ali, né? A gente tem uma situação política mais fragilizada, a gente tem uma situação da natureza mais fragilizada, sei lá. A gente interpretando o hoje, a gente consegue prevenir coisas no futuro também. Então a gente tem que ter esse olhar voltado para o entender o agora. Só que as pessoas, de novo, claro, historicamente falando, vão pensar muito no futuro. Prever aí para mim como vai ser o ano. Dá para você prever? Prever é uma palavra muito forte. Dá para a gente indicar tendências. Às vezes o fato da pessoa estar mais corajosa para investir, né? E no momento que a empresa dela está bem, você avalia isso no mapa astral dela, você fala, bom, é um ano de crescimento. Só que a gente tem que usar isso, né? Eu acho que
Eu acho que é uma versatilidade, é uma flexibilidade na hora da gente pensar assim, para que a gente está usando isso, né? E assim a gente aceita mais a astrologia como uma ferramenta de entendimento. Ô Bia, como que é estudar para ser astróloga? O que você estuda? Assim? Eu vejo que é um negócio muito complexo. Sim, muito estudo, inclusive, né? É algo de entender... Bom, você falou aí de história, você falou de astronomia, é algo de entender muito características muito particulares da astrologia, ou tem algo em outras ciências ou em outras disciplinas também que são muito relevantes para o estudo? Eu diria que para você estudar astrologia, tem um momento em que a astrologia e a astronomia conversam. Tem um momento que elas conversam, que você vai entender a distância dos planetas da Terra, a rotação dos planetas, o ciclo, quanto tempo demoram para eles fazerem essa translação, enfim. Tem um momento que a astrologia e a astronomia conversam muito. E uma outra temática, um outro tema de estudo que vai entrar muito é o tema da história, porque aí vai ter um momento em que a astronomia e a astrologia se separam, porque a astronomia vai estudar os planetas fora da perspectiva da Terra, né? Claro que a gente vai olhar da Terra, né, com o meu telescópio aqui, mas eu vou tentar entender quanto de distância aquele planeta tá, quais são os gases daquele planeta, qual química que acontece naquele planeta, a gravidade dele. Então você vê que é uma coisa descolada das nossas vivências aqui. E a astrologia e a astronomia meio que surgiram ao mesmo tempo, né? Foi olhando para o céu, tentando entender como que esses deuses, né? Antigamente vão falar, os deuses estavam se movimentando no céu, abrindo caminho para uma coisa, fechando para outra. Mas eu diria a astronomia entra muito e a história entra muito, né? Porque a astrologia, ela é um estudo empírico. Então, assim, ao longo dos anos, eles não sabem por quê, mas quando um planeta estava numa determinada posição, as pessoas ficavam muito mais irritadas, tinha muito mais guerra, porque estava todo mundo intolerante. É o tal do Mercúrio. Ia falar que era Marte. Tudo bem, Mercúrio retrógrado, né? Que é uma expressão que a gente ouve muito, né? Qualquer coisa que dá errado, não, gente, é Mercúrio. Virou meme, Explica né? pra gente o que significa isso, afinal de contas. Mercúrio é o planeta das comunicações, né? Existem 3 a 4 vezes no ano, ele faz um movimento contrário do que ele costuma fazer. Então, a gente aqui na Terra costuma ver os planetas. Se você tiver um céu noturno, que você consegue enxergar tudo, você vê o planeta fazendo uma trajetória, né? Quando o Mercúrio está retrógrado, ele está fazendo o caminho contrário nessa trajetória. Então, vai falar que Mercúrio está retrógrado, está andando para trás, né? E o planeta das comunicações andando para trás, já viu que no empírico, o que a gente vai sentir? Problema no WhatsApp, problema para mandar e-mail, entendeu? A gente se atrapalha com as nossas tecnologias. Ele é muito temido. Ô, Ju, tem uma outra também, o tal do retorno de Saturno. Ai, gente. Esse daí também. Você vê como tem os temas, né? Mas a gente pode deixar pro próximo bloco, né? Eu tô achando que você tá estudando muito astrologia pra falar que não gosta. Ó, tá vendo só? Vamos pro intervalo, a gente já volta. Quer ficar por dentro das notícias de Americana e região, do Brasil e do mundo? Assine O Liberal. Entre em contato pelo WhatsApp 19992774145. De volta aqui com o episódio com a Bia Nogueira, a nossa astróloga, e a gente tava falando, Ju, de Mercúrio retrógrado e retorno de Saturno. Palavra difícil de falar. Palavra difícil, né? Bia, explica pra gente o que é o tal do retorno de Saturno. Eu vou falar, João, antes de mais nada, eu só queria lembrar você que, assim, o Mercúrio retrógrado, quando ele tá retrógrado, né, a gente fala, Mercúrio tá retrógrado, ele tá andando para trás, ele tá naquele mesmo período do ano retrógrado, a gente sente por igual, vamos por assim. Algumas pessoas sentem mais do que outras, mas é uma coisa coletiva. O retorno de Saturno não é um período do ano. Tá? Saturno está fazendo um retorno aqui em abril. Não, você pode falar Mercúrio está retrógrado aqui em abril, tá? Mas o retorno de Saturno, o que é? O retorno de um planeta é quando um planeta ocupa a mesma posição que ele estava quando você nasceu, né? Inclusive, anualmente, a gente tem o retorno do Sol, por exemplo. Que dia você nasceu? Dia 14 de abril. 14 de abril. Então, todos os anos, bem perto do dia 14 de abril, o Sol vai estar naquele grau de Áries que ele estava que você nasceu. Vai falar que é o retorno do seu Sol. Fala retorno solar, revolução solar. Então, vários astros vão ter o seu retorno, né? Só que aí é anual, né? É uma vez por ano. Ô, Bia, aproveitando que você está falando de data de aniversário, uma outra expressão que a gente ouve muito falar é o tal do inferno astral. Que muita gente, não sei se está correto falar, diz que vem um pouquinho antes do aniversário. Isso, de fato, tem alguma tem a ver com explicação? Esse retorno? Tem a ver com o retorno? Eu vou aproveitar para... Vou tentar juntar as duas perguntas em uma só. Mas, na verdade, o que a gente vai chamar de inferno astral, acredito que sejam momentos em que a pessoa sente influências astrais negativas na vida dela, tá?
O caso do inferno astral, vamos pôr assim, ele é bem diferente do retorno de Saturno. Porque o inferno astral, que a gente ouve muito falar, eu nem daria tanta importância assim para ele. Eu acho que tem momentos no ano que o nosso mapa astral fica mais fragilizado do que o tal do inferno astral, tá? Só que o inferno astral, ele é um momento em que o sol, por assim dizer, tá passando numa área daquele mapa, né? Que a pessoa fica mais sensível, que ela fica mais interiorizada, como se ela estivesse fechando um ciclo. Então eu fico olhando mais para mim, mais para dentro. Tô com mais problema externo? Talvez não. Mas devido a essa sensibilidade, a gente fica muito mais suscetível, muito mais vulnerável àquilo que acontece do lado de fora. Não são todas as pessoas que sentem. Eu não acho tão importante assim você considerar 30 dias antes do seu aniversário. Eu acho que você pode encarar esse momento como um encerramento de um ciclo, tá? Mas tem momentos no ano que eu acho que a astrologia é mais rígida com a gente do que 30 dias antes do aniversário. Eu acho que é tranquilo. Se você tá perto aí do seu inferno astral, eu acho que você pode não se preocupar tanto assim. O retorno de Saturno eu já acho um pouco diferente, né? Saturno é um planeta que em astrologia vai falar sobre disciplina. É um planeta, os antigos, na antiguidade, lá na Grécia, vão chamar ele de grande maléfico. Porque, na verdade, é um planeta que fala de esforço, trabalho duro. Eu tenho que trabalhar muito e mesmo assim, às vezes, os frutos não vêm, demoram para vir. Né, a gente tem no mapa astral, pega um exemplo, a pessoa tá com tudo em ordem na vida dela, mas o trabalho não vai, demora, atrasa, vai para frente, vai para trás. Às vezes a pessoa tem um Saturno numa área de trabalho. Saturno não é só ruim, mas ele envolve áreas de vida em que eu tenho que me disciplinar, áreas que eu tenho que trabalhar duro. E quando você tá nessa faixa dos 28 aos 30 anos, mais ou menos, ele faz o seu retorno. Ah, por isso que você estava perguntando. Já passei. Só que a cada 28, 30 anos, viu? Então vai ter outros retornos. O meu já está no retorno do retorno. Tá? 30, 60, então a gente vai ter mais de um retorno. Só que é um momento, você pode perceber que na própria nossa cultura mesmo, quando a pessoa está nessa fase 28, 30, é uma fase de muitas decisões importantes. Em tese, a pessoa ganha muita responsabilidade. Alguns ganham antes, outros ganham depois, mas nessa faixa dos 30, nossa, a pessoa tem que estar com o trabalho organizado, a pessoa está se preparando para ter filho, está se preparando para casar, está abrindo o negócio dela. Então, é uma fase pesada. Não é ruim, mas ela exige disciplina. Como se a gente estivesse assim, sabe, encarnando de novo e falando, putz, eu tenho que lidar com coisas que são difíceis e dependem de mim, né? Então, acho que essa fase de maturidade eu colocaria. Mas demora para vir, viu? Cada 28, 30 anos ali ele tá vindo, tem tempo. Ô Bia, você falou, né, que tem as influências que são identificadas ali no mapa astral e tal, e tem, obviamente, influências boas e influências ruins. Com todo esse conhecimento, que a pessoa, quando, vou fazer o mapa astral, ali você mostra ali algumas tendências e tal, é possível modificar? É possível, por exemplo, atenuar coisas que, de repente, podem ser ruins? Sim, mas não modificá-las. Uhum. Pensa assim, astrologia é como se fosse a maré de um mar, vamos pôr assim, né? Então, eu tô vendo um mar super agitado. Eu consigo enxergar que o mar está agitado. Eu posso entrar nesse mar, posso ser arrastada lá pro fundo, ou posso ficar na areia e ficar tranquila. Então, astrologia, você não vai conseguir mudar essa maré. O que você vai conseguir fazer é enxergar essa maré. Vai falar, poxa, peraí, de acordo com os meus cálculos, essa maré alta vai passar em 5 horas. Então vamos esperar 5 horas antes de tomar uma decisão? Vamos tomar na 6ª hora pra gente ficar tranquilo? E se você às vezes não presta atenção tanto nisso, você acaba ficando um pouco mais suscetível a coisas que já iriam acontecer, né? Você fazer o seu mapa astral não vai impedir aquilo, a sua fase de vida tá ruim, seu mapa astral vai resolver tudo, não. Mas ele vai fazer você entender o que tá te incomodando, para que você possa ganhar coragem para mudar. Então, ela não vai resolver, tá? Os problemas, assim, mudar situações de vida. Mas ela vai te conscientizar e aí você tem mais força e entendimento dos momentos para você mesmo, às vezes, fazer uma mudança. Entendi. E falando em maré, como é que tá a maré do Brasil? Gente, eu queria tanto trazer isso, porque eu achei muito interessante. A gente vê muito conteúdo também de outros astrólogos, porque pensa, tô no YouTube, tô no Instagram, a gente tem uma comunidade ali, né, da gente falar, puxa, o que fulano tá falando, o que ciclano tá falando, e deixa eu interpretar o mapa desse ano. Quando eu olhei para o mapa do Brasil, outra coisa interessante, o mapa do Brasil, a gente tem mapa de país. Existe mapa de país. A gente pega datas em que aquele país foi fundado. Então, por exemplo, no caso do Brasil, se usa muito o mapa da independência. Do grito de independência do Brasil.
Por quê, Bia? Porque quando os astrólogos vão falar que o Brasil se tornou independente, quando ele se tornou um país efetivamente falando, vamos pôr assim, separado. Andava com as próprias pernas, digamos Isso. assim, né? Alguns outros astrólogos usam o mapa de quando foi formada a Constituição. Vão falar, não, o Brasil, não adianta o mapa da independência, tem que ser da Constituição, porque hoje a gente funciona muito mais nesses moldes do que no molde que funcionava na independência. Então não tem total consenso sobre isso, mas o que a gente usa muito, muito, muito é esse da independência, porque ele também é o mais antigo, tem mais estudo, então a gente usa muito. E sobre esse mapa... Gente, eu fiquei muito feliz para as previsões do Brasil. Ai, graças a Deus. Que bom, né? Depois de todo esse mistério, né? Eu acho assim que a gente tem que olhar para 2025, a gente tem planetas que estão em posições muito delicadas. Quando eu falo de conflitos mundiais, quando eu falo de conflitos globais, eu estou falando de grandes potências, muitas vezes questões ideológicas que não casam de forma alguma e conflitos desencadeados ou piorados por esse desentendimento de ideologia. Isso eu acho que é uma coisa muito visível que a gente vai ter nesse ano, quando a gente fala do exterior, quando a gente fala do globo terrestre, vamos pôr assim. Mas para o caso particular do Brasil, a gente vai interpretar o mapa astral do Brasil, os mapas astrais do Brasil que a gente tem. E, gente, eu achei muito positivo, achei muito bom. Eu achei que a gente tem um planeta que se chama Júpiter, que ele vai estar numa posição muito positiva para a economia. Na verdade, não tanto na entrada do ano, apesar que ele não tá mal na entrada do ano, mas assim, ele muda de signo efetivamente falando ali no final de maio, em junho, então talvez mais no segundo semestre, talvez alguma questão econômica, alguma medida econômica que se tome nessa metade do ano, que talvez seja até meio arriscada, mas contribua para o segundo semestre em termos de crescimento. Então, eu acredito que a gente tem que fazer um pouco essa separação. Para o mundo, 2025 vai ser fácil? Gente, eu diria que não vai ser tão fácil. Mas para o Brasil, de todos os países, eu falo, poxa, o Brasil, acho que ele está se saindo bem, sabe? O Brasil vai ter algum crescimento, a gente pode ter uma esperança assim mesmo, eu considero. Que ótima notícia, adorei. Para nós jornais, né? Isso é muito bom, lida né? com muita notícia ruim, né? Talvez seja bom mesmo. Ô Bia, eu queria que você falasse um pouco sobre o tarô. Né, o tarô, acho que ele tem muito aquela pecha de aquele folhetinho que você vê grudado no poste, né? Traga o seu amor. 7 dias. 7 dias e tal. O que é o tarô hoje em dia? Assim, ele mudou de uns tempos para cá. O que é hoje uma pessoa, quando ela te procura para ler as cartas, né? O que acontece? O tarô, pensa que a gente tá indo numa escala, né? Ciência, biologia, né? Uhum. Aí a gente passa pela astrologia, meio ciência, mas não é ciência, e o tarô vai estar nesse lado, né? Mais distante ainda desse lado científico, porque ele é totalmente intuitivo, tá? A gente vai ter que, o tarô, ele vai afirmar, né? Se você for conversar com um tarólogo para tentar te explicar isso, ele vai atuar como se fosse por uma ressonância. Então, é como sonhos. Os sonhos, às vezes, trazem informações para você. Eles vão prever o seu futuro? Puxa, não necessariamente. Mas o sonho vai trazer uma informação. Você interpretando essa informação, você entende como você está se sentindo e você fala assim, o meu futuro vai vir assim, assim, assado. Porque eu já estou sentindo isso, né? Então, ele permite uma leitura através do símbolo daquilo que a pessoa está passando. O tarólogo, ele é um intermediário. Ele vai puxar aquela carta e vai falar assim, olha, esses símbolos estão aparecendo. É isso, aquilo, outro. Tá ressoando com a sua vida? A pessoa fala, puxa, tá, nisso faz sentido, naquilo faz sentido. Então a gente vai compondo uma leitura juntos. É uma leitura intuitiva. O tarô não vai alguns tarólogos, eu acho que eles são até mais sensitivos de falar, não, porque vai ser em tal data. Para mim, data dada, eu prefiro pela astrologia, que eu falo, bom, mesmo que não seja considerada ciência, eu sei que o planeta vai estar ali naquele grau, entende? O tarô, para mim, ele é uma ferramenta terapêutica. Ele vai explicar situações, é uma leitura conjunta que você vai fazer com aquela pessoa e você vai entendendo o momento daquela pessoa através das cartas que você vai tirando. É uma coisa muito impressionante. Eu sou uma pessoa muito... Pensa que eu comecei, gente, na biologia. Eu fazia projeto científico. Eu era uma cientista. Então, a minha família toda é muito racional, né? Eu tenho um irmão engenheiro, minha irmã é advogada. Então, é uma família muito... que aceita muita coisa, muito moderna, só que tem um molde muito científico também. Então, para mim, foi muito surpreendente o tarô. Muitas vezes na minha vida, eu tentei meio que me afastar do tarô. Falei, não, deixa eu ficar só com a astrologia, que é uma ferramenta que pelo menos tem uns dados aqui para usar e fazer uns cálculos, e aí a gente consegue compor. Só que o tarô ficava voltando. Hoje a minha relação com o tarô é essa. Eu não consigo... A gente não tem matéria para explicar, né? Mas é uma ferramenta intuitiva. Eu iria comparar como o recebimento de um sonho, que você consegue compreender o que está acontecendo dentro de você e, portanto, os resultados daquele momento que você está vivendo.
Aliás, João, a gente começou hoje o nosso videocast um pouquinho diferente e a gente não disse quem é a Bia, né? Nós explicamos, apresentamos que ela é taróloga, astróloga e bióloga, mas a gente não explicou que ela é filha do Oswaldo Nogueira, né? Pessoa super conhecida aqui em Americana, né? Foi vereador, empresário. Inclusive, um abraço pro Oswaldo, né? Grande abraço. É um grande hospitaleiro, né? Uma pessoa extremamente simpática. E tem muito bom gosto, tá sempre uma camisa muito bonita. Pois é. Ô, Bia, eu gostaria de voltar nessa relação sua com astrologia e também com o tarô. Mas o quanto isso afeta na sua vida, né? Você vive disso, né? Você estuda isso, você orienta as pessoas, né? Fala com as pessoas. Mas e na sua vida? Você também segue a astrologia, segue o tarô ali para o seu dia a dia? Sigo. No começo, a gente fica meio bitola. Eu falo assim, puxa, eu dei uma ferramenta para explicar meu ano, para a gente entender tudo o que está acontecendo ali nas dinâmicas do meu ano. Como que eu não vou, cada mês, querer abrir aquele negócio, puxar uma cartinha de tarô, abrir um mapa astral? No começo acontece muito isso. Conforme o tempo vai passando, eu acho que a gente vai aprendendo algumas outras coisas. Por exemplo, eu não preciso ficar olhando no meu mapa para saber que Júpiter nesse ano vai influenciar tal área. Então a gente vai se afastando um pouco desse olhar focado no mapa e vai se orientando mais por aquilo que a gente foi acumulando mesmo e a gente sabe que vai acontecer naquele ano. Mas é um problema, tá? É um problema. No começo a gente fica só querendo fazer nosso mapa astral. A gente tem, inclusive, costuma falar, e dentro da astrologia, que o astrólogo precisa de um astrólogo. Ele não pode fazer as coisas para ele, porque fica muito imbuído daquilo que a gente quer ler. Fica meio enviesado. Assim, enviesado, né? Uhum. Eu falo, não, eu quero que seja um bom para trabalho. Eu não vou ver aqui meus problemas de trabalho, não. Então dá para outro astrólogo, que é melhor, entendeu? Você fica mais garantido. Mas você já tomou, desculpa, Ju, mas você já tomou grandes decisões baseado nisso? Toda hora. A data do casamento. Nossa senhora, a data do meu casamento, coitado do meu marido. O meu marido também tá assistindo isso aqui. O coitado do meu marido, porque eu peguei o meu mapa astral do meu marido, mapa astral do ano, mapa astral da cidade, eu falei, não, e assim, igual. Gente, não dá pra gente dar certeza absoluta de tudo na vida. Você escolheu a data perfeita, quer dizer que seu relacionamento não vai ter problema? Claro que vai ter problema, né? E é garantido o futuro, que nunca... Não, eu acho que a gente tem que entender com humildade que a gente tá fazendo uma leitura e a gente também não é Deus, entendeu? Sim. Então, assim, mas o que dava pra minimizar de erro, eu minimizei, isso eu garanto. Você falou de datas também, a astrologia e o mapa astral tem alguma relação com a numerologia? Ele não tem relação com a numerologia. O tarô tem mais do que o mapa astral, porque o tarô tem números, né? A carta 1, carta 2, o mapa astral não. O que a gente vai ter é que você vai precisar de dados numéricos para tirar um mapa astral. Por exemplo, eu vou precisar da sua data de nascimento, do horário de nascimento, para a gente ver onde que estava o sol naquela trajetória do dia dele. Vou precisar das coordenadas de onde você nasceu. Então, eu uso números, mas eu não uso aqueles números para interpretar o mapa. Não. Aí não. Entendi. Ô Bia, como que é a relação sua com quem te procura para fazer uma mapa astral, para ler as cartas ali? Essas pessoas, imagino que hoje em dia seja gente do Brasil inteiro. Você tá querendo saber se alguém quer o amor de volta. Gente do mundo inteiro. As pessoas agradecem você, ou tem os haters também que você comentou. Como que é essa relação? Gente, eu acho que eu tive uma jornada muito sortuda, assim, de uma certa forma, porque hater eu só tive por vias digitais. Eu nunca tive um atendimento, tive muita sorte, imagino, nunca tive um atendimento que a pessoa saiu só frustrada dali. Ela pode até sair com alguma frustração, falar, puxa, achei que estava de um jeito, pode ser que realmente tenha que pensar nessas coisas, mas eu sempre tive muito esse feedback positivo dos clientes. Agora, eles vêm muitas vezes para isso. Geralmente a pessoa vem fazer o mapa astral para falar, fala de amor, fala do meu trabalho, ou é amor, ou é trabalho, ou é saúde, né? E aí a gente fala, não, vamos falar disso aqui também, vamos falar dessa área de filho, vamos falar dessa área de estudo, fazer uma pós-graduação, vamos falar de outras áreas que o mapa às vezes está abrindo e a gente não está nem vendo, entendeu? Vamos falar de viagem, intercâmbio. Então a gente vai apontando caminhos ali de acordo com o que está aberto. Mas as pessoas geralmente vêm quando estão ansiosas para perguntar desses temas básicos, né? E graças a Deus, assim, eu tenho muita recorrência, né? Então a pessoa vem no ano seguinte ela quer voltar, ela quer fazer de novo. Eu tenho muito essa sorte. E tem algum tipo de história que te marcou? Porque eu imagino que também nessas conversas role a pessoa se abrir. Sim. Né? Às vezes você precisa saber de alguma coisa, ou ela quer contar alguma coisa ou algo que você viu e que foi muito difícil de ver e você ter que contar.
Isso é uma coisa comum. Eu acho que o difícil é uma coisa comum. Eu queria contar, acho que um caso bom, né? Sem entrar em muitos detalhes, até para não invadir, né, a privacidade e tudo. Mas eu lembro que quando eu estava atendendo no começo, eu estava muito insegura ainda, porque eu estava atendendo no começo, né? Eu estava finalizando o meu curso, falei, meu Deus, eu vou fazer um atendimento. Era uma senhora que eu não conhecia, e chegou para se atender comigo uma senhora, gente, eu juro por Deus, se não tinha 80, eu acho que ela tinha 79, 78 anos. E aí, quando eu olhei para o mapa astral dessa senhora, eu nunca tinha atendido uma pessoa com uma idade tão avançada. E eu falei assim, meu Deus, eu sou uma menina, né? Eu sou uma menina. Pensa, 9 anos atrás, ainda sem experiência nenhuma, terminando a faculdade ali. Vou atender uma senhora com uma experiência de vida impressionante. E eu vendo no mapa astral dela, falando, nossa, mas ela tá num momento de vida de se aventurar. Momento de vida de fazer coisas novas, momento de vida de... ela tinha falado, olha, eu sou viúva. Eu falei, bom, tudo bem. Mas no mapa astral dela, ela falava, ué, mas aqui tá tão amoroso, tem tanta harmonia nas pessoas, conhecendo gente, se divertindo com as pessoas. Eu falei, gente, não é possível. Eu vou falar, mas assim, eu vou falar com cautela, porque vai que tá errado, né? Gente, quando essa senhora chegou pra mim, ela falou, não, eu tô namorando sim um rapaz, ele é 20 anos mais novo que eu, tem 50, ele é motociclista e ele tá me levando pra viajar o Brasil inteiro. Caraca. Meu Deus do céu. Com certeza. Graças a Deus tá tudo em ordem, sabe? Mas me marcou muito. E falando, né, de previsões, também existe mapa astral para empresas? É bom que se faça quando vai abrir uma empresa ou quando vai tomar alguma decisão importante? Sim, existe. Se chama astrologia empresarial, né? Então a gente tem sim essa modalidade. Muitas vezes vai ter que usar, como eu falei para você, a data da fundação da empresa, ou é quando abre a empresa, ou é quando abre a tranca, a chave do local físico da empresa. A gente vai ter que ver cada caso, né? Mas existe sim. Quando a empresa é muito pequena e depende de uma única pessoa, então, cara, eu sou um microempreendedor ali, o meu negócio sou eu e a minha esposa, sei lá, né? Eu e meu marido, sei lá. Então, muitas vezes ela não precisa fazer uma mapa astral empresarial, porque só depende dela. Então, aí, às vezes, a gente consegue, com o mapa astral dela, investigar essa parte profissional da empresa. Mas, quando a empresa é grande, tem que fazer uma mapa astral aí da empresa mesmo. Aí tem uma área financeira da empresa, tem o espaço físico da empresa, sociedades. A gente vai interpretar o mapa ali de acordo com a empresa mesmo. E tem outras coisas também que dá para fazer mapa astral? Eu não sabia, de empresa eu não sabia. É interessante, de animais, por exemplo, é possível? Animais, existem astrólogos no Brasil que fazem muito de animal. Não foi uma área que eu me especializei. Animais é uma coisa que eu não tenho. Eu preciso falar também, né? Aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu falo. Bom, essa área aqui eu ainda trafego com cuidado, porque eu acho que ainda tem muita coisa para ser descoberta. Porque a gente começou a ter tanto esse carinho com o animal, de querer interpretar o comportamento do animal mais recentemente. Eu acho que a gente tem que estudar mais para fazer. Mas tem gente que faz e tudo em ordem, né? Agora, o que tem muito? Vocacional. Então, o adolescente está precisando escolher um curso superior, vai fazer uma mapa astral vocacional. A pessoa quer fazer uma transição de empresa, vai fazer uma mapa astral para entender se está na fase de carreira, né? Transição de carreira. Se vai mudar de carreira ou não. Vamos fazer o mapa astral do LibaCast, João. A gente vai ver os problemas também. Vai querer arrumar os problemas, né? Não pode só ver e passar pano. Não tem problema. Ô, Ju, a produção aqui pediu uma mapa astral de câncer. De câncer? Será por quê, Guilherme né? e a Letícia aqui falaram que estão ansiosos. Tem alguma coisa que você possa falar para essas? Tem, gente. Eu queria muito falar, eu falo com muito carinho, porque câncer é também o meu ascendente. Então, aliás, quando forem... tudo, né? Quando forem ler um horóscopo, vale muito a pena, às vezes, ler do seu ascendente, viu? Vale muito a pena. Como que a gente descobre qual é o ascendente? Hoje em dia, vou falar... Seria interessante que você passasse num astrólogo? Seria, mas hoje você tem a sua data de nascimento, tem o local, tá cheio de site que faz, sites que você joga no Google, os 5 primeiros ali, eu tenho certeza que vão ser grandes sites que você pode tirar sim, só que vai precisar do horário do nascimento, né? Mas as previsões para câncer eu falo com carinho, porque também é meu ascendente, e câncer, na verdade, a gente tem 2 planetas influenciando muito em 2025. Um deles vai trazer desafios no campo do trabalho, tá? Não significa que vai ser ruim para trabalho, não. Mas é o momento de você tomar decisões, fazer escolhas. Vou mais para cá, vou mais para lá. Pode aumentar a carga de trabalho também. Então, posso ficar mais cansado, tá? Porque ele tá numa área ali, é um Saturno, né? Justamente. Tá numa área ali fazendo com que as decisões de trabalho exijam mais daquela pessoa, né? Por outro lado, no campo pessoal, tá? Autoestima, relações, explorar mais o mundo, viajar, estudar coisas, ter disposição física. A gente tem um planeta muito bom ajudando. Então vai ser um ano bom, tá? Só que com desafios, provavelmente, para trabalho, produção. Então tá aí, produção. Vamos falar do Capricórnio também um pouquinho, né? Vamos falar do Capricórnio também. O Capricórnio, na verdade, gente, ele vai ter uma situação muito diferente de Câncer, porque Capricórnio é o signo contrário de Câncer. Então, o que a gente vai ter?
uma área de crescimento para Capricórnio muito grande vai ser relacionamento. Se você for ver lá, ano de 2025, melhores signos para amar, né? Para você ter, para você encontrar alguém, Capricórnio vai estar lá. Então é muito para expandir as relações, conhecer pessoas, vai ter muitas chances de ter eventos também. Esse campo social, Capricórnio não está falando mais, esses benefícios são mais para o segundo semestre, tá? Do que para o primeiro semestre. E na família, aí é um desafio, que é você conciliar pessoas dentro da sua família, lidar com questões que na família às vezes se repetem, sabe? Cobranças familiares, você se doando muito pela sua família em alguns momentos, tá? Então a gente pode ter isso, mas para relações em geral, eles estão muito sociáveis, muito expansivos. Aí é uma notícia muito boa. João, eu acho que se a gente falar só do Câncer e do Capricórnio, acho que o pessoal vai ficar bravo com a gente, né? É muito. Dá pra gente ir passando rapidamente? Dá, eu posso dar uma pincelada, não tem problema nenhum, também não quero estender o horário de vocês, mas pra mim tá tudo em ordem. Acho que rola, né? Tranquilo. Então vamos começar por Áries, né? Por Áries, então bora. Áries, né? Áries, eu queria trazer pra vocês que no campo familiar, né? No campo familiar, o ariano é onde ele mais vai sentir benefícios, tá? Principalmente quem tem o ascendente em Áries. Então, a gente tem um campo familiar que a família vive mais em harmonia, conseguem resolver pendências passadas com essa família, conseguem fazer com que as pessoas dentro da família se entendam melhor. Para alguns arianos, pode até ter alguns benefícios de imóvel. Então, tipo, trocar de casa, fazer uma reforma em casa, ter boas negociações em casa, ele pode ajudar muito também. O ariano tem que cuidar mais da saúde, tá? E os arianos também vão sentir um pouco uma sensação de cansaço, porque é um Saturno. Então, sabe quando você tá novo, né? Tá ali com 40, 50 e tal, super jovem, só que você fala, nossa, parece que eu envelheci. Nesse ano parece que eu envelheci. Então, essa sensação de cansaço, os arianos vão ter um pouco. Vale a pena se cuidar mais da saúde. Eu tô sentindo faz tempo. Touro, a gente tem uma... Para o segundo semestre, o taurino, ele tem uma habilidade de comunicação muito grande. Então, eu tô falando assim, puxa, eu preciso procurar um emprego. Eu preciso fazer crescer as minhas mídias sociais. O taurino tá com esse campo de comunicação desimpedido. Então, ele consegue fazer conexões, ele consegue ampliar o network dele, rede de contato. Se o taurino for jornalista, pensa que a fala tá fluindo mais, tá carismático, entendeu? Os caminhos se abrem ali na fala para esse taurino. Ao passo que para algumas questões emocionais internas, tá? Medos que eu tenho, situações do meu passado no campo mais emocional mesmo, às vezes memórias, tá? Ele pode ficar um pouco mais recluso em alguns momentos, só que para a vida prática, trabalho, estudo, aí ele tá comunicativo, ele tem esses benefícios. Gêmeos? Gêmeos, o maior benefício é financeiro. Olha aí, pessoal. Esse tá com sorte no ano, né? Esse tá com sorte no ano. De novo, essas sortes que eu tô trazendo aqui são um pouco mais para a virada de semestre, tá? Mais para maio ali, né? Nessa entrada não tanto. Mas ele tem uma grande... No trabalho, ele ressoa com Câncer, que eu falei, muita responsabilidade. O ano pode ser até meio pesado para trabalho, tá? Mas para as finanças, o geminiano provavelmente sente que ele cresce, tá mais organizado, tem abertura de portas, tá investindo mais, não tá com tanto medo, sabe? Então ele vai fluir com naturalidade nessa parte financeira para mim. Bom, Câncer nós já falamos, então vamos para Leão. Leão, gente, o leonino, acredito assim, que ele tem uma sensação... A parte boa de Leão é que ele consegue trazer muitos projetos que ele tem para a prática. Então, por exemplo, eu sempre quis fazer alguma coisa, eu sempre quis estudar um curso, sempre quis fazer uma viagem para o exterior, sempre quis começar um negócio novo. Então, ele tem esse negócio de sedimentar as ideias, tá? Só que o leonino é um daqueles signos que tem que ter mais cuidado com a saúde também, e um signo que ele vai precisar se interiorizar em alguns momentos do ano, tá? Ainda que seja um ano que ele consegue materializar muitas coisas que ele quer, tem um contraponto. Acho que essa carga de cansaço que vem um pouco para ele. Virgem? Virgem, a gente tem um campo social maravilhoso se abrindo, conexões se formando. Se o virginiano trabalha em empresa, corporação, tem equipe que ele tem que cuidar, equipe que ele tem que lidar, ele flui muito bem. Ele pode falar melhor com grupos de pessoas. Se o virginiano está numa área de rede social, da palestra, ele vai muito bem. Ele tem uma fala muito especial nesse segundo semestre também e uma habilidade até para renovar grupos de amigos, tá? Então é uma habilidade social mesmo, tá? E o ponto difícil de Virgem aí é uma organização financeira. Tá? A organização financeira para virginianos pode estar pegando mais, não tá tão fácil assim manejar minhas finanças. Tá? Vamos por assim. Libra?
Libra, a gente tem uma expansão absoluta para trabalho, tá? Novos trabalhos chegando, é um ano que a pessoa consegue organizar os projetos que ela tem para a carreira dela, trazer mais propósito, alegria para a carreira dela. Às vezes a carreira tá caída, tá complicada, mas nesse ano vem uma inspiração, ele consegue colocar essa inspiração em prática. O difícil para Libra vai ser relacionamentos pessoais, tá? Então a vida amorosa, vida cônjuge, casal, falas mais complicadas. No trabalho, você vê que nunca tá tudo perfeito, tá? Faz parte da vida, né? Parte da vida, tá? Para Escorpião, a gente tem um ano muito positivo para tudo aquilo que envolve aprendizado, tá? Então aprender, fazer cursos que podem mudar a minha carreira, cursos que podem mudar o meu trabalho, fazer um curso técnico, fazer uma pós-graduação, aprendizado, né? Também o escorpiano, ele pode se conectar muito à fé dele, né? Então, se for uma pessoa espiritualizada, que vê sentido em se envolver com a fé dela, medita mais, né? Ora mais, é um ano que ele desenvolve muito essa parte intuitiva. A rotina para o escorpiano é aquele campo que está mais pesado, muita coisa para fazer, pouco tempo para fazer, né? O trabalho, assim, o dia a dia é um pouquinho mais pesado, mas tem uma parte espiritual, de fé, que está muito em pauta para eles esse ano. Sagitário, a gente tem eu acho que tem... Sagitário, eu queria falar assim, né? Que a gente tem uma área de autoconhecimento muito forte. Então, é um signo que nesse ano pode se envolver muito com terapias, autoconhecimento, eu querer melhorar os meus padrões emocionais. Então, ele consegue curar muitas coisas emocionais dentro dele, tá? Só que, para relações, é engraçado, se o sagitariano tem filho, tá? Ele pode ter um pouco mais de desafio nessa área de filhos, né? E uma outra área que ele tem desafio, eu não acho que são ruins, mas eu acho que exige mais conversa, é no campo amoroso também, tá? Então, com filhos e o campo amoroso, a fala tem que ser cuidadosa, mas é um signo que tá muito se entendendo melhor. Bom, Capricórnio nós já falamos, né? Então vamos para Aquário. Aquário são os meus irmãos e as minhas irmãs, porque eu também sou aquariana, né? Eu tenho ascendente Câncer, mas eu sou de Aquário. O pessoal de Aquário, principalmente ascendente, ele tá menos social. Aquariano é muito social, tá? Nesse ano, ele tem uma reclusão nesse campo social, diminui um pouco, seleciona mais as pessoas, não tá criando tantas conexões novas. Por outro lado, com o trabalho que ele já executa, o trabalho ali do dia a dia, né? Que ele já executa, que ele já faz, a gente tem uma abertura de portas, tem crescimento, pequenas inovações nesse campo profissional também. Então, o trabalho tá legal, mas ele, assim, com as pessoas, tá um pouco mais recluso, um pouco mais recolhido. Talvez filtrando algumas relações também. E agora, Peixes? E o Peixes... Aí a gente vai ter o campo financeiro como um desafio para o pisciano, tá? Vamos colocar decisões difíceis, tendo um ano que ele tem que escolher melhor com que ele vai gastar dinheiro, se comprometendo mais com essa área financeira, né? Não pode conduzir de qualquer jeito, fazer gastos impulsivos, fazer um investimento de repente, tá? E no campo amoroso e de filhos, é engraçado eu falar isso, né? Porque em alguns pontos, essa área, namoro e filhos, ela coincide um pouco. Por isso que às vezes eu falo esse combo, né? Não é que... É uma coincidência mesmo. A gente tem uma mesma área do mapa envolvendo várias coisas, tá? Aliás, uma área de hábitos também fala de trabalho, também fala de bicho de estimação. A gente tem umas coisas que coincidem em astrologia, tá? Mas a gente tem para piscianos, se tiver filhos, né? Uma grande alegria. Se tem gastos financeiros muito grandes, um ano de cuidado para essa parte financeira, né? Mas pro amor também, as coisas fluem de uma forma bem mais favorável. Pronto. O horóscopo completo, feliz, né, João? Uma pincelada, gente. Peço desculpas aí pela limitação, mas... Imagina, foi muito bacana. Ô, Bia, acho que pra gente terminar, eu queria saber da sua relação com a Americana. Né? Você contou pra gente que morou por aqui, né? Como que é a sua relação com a cidade? Sim, eu morei aqui, na verdade, eu fazia eu tinha um estilo de vida, né, que eu sempre fiquei aqui e voltava para São Paulo também no final de semana, conforme a semana finalizava. Mas eu trabalhava com os meus irmãos também, né, a gente tem uma empresa familiar, né, e eu morei aqui durante 4 anos, foi mais ou menos ali de 2016 a 2020. Foi na pandemia que, inclusive, o que aconteceu? Aumentou muito a demanda da astrologia, porque eu meio que fazia as duas coisas muito juntas, né, a parte com os irmãos, o trabalho ali familiar e a astrologia. E aí eu tive um momento de ter que fazer uma escolha onde eu vou focar
mais a minha atenção, porque a astrologia começou a crescer muito naquele contexto da pandemia. Então foi um momento que eu também voltei para São Paulo, mas assim, Americana, eu tava falando pra Ju, pro João também, antes da gente começar aqui o podcast, né, eu falei, gente, nossa, é uma cidade maravilhosa, uma cidade que eu tinha tudo, o problema é só o calor, né, mas assim, e hoje tá quente. Mas assim, fiz boas conexões, tenho pessoas que eu carrego no meu coração aqui de Americana, inclusive eu também sou colunista de uma outra revista que é aqui em Campinas, também é na região, então tô sempre por aqui, a família também tá por aqui, né, e eu tenho uma relação de muito carinho. Maravilha. Bom, a gente não vai fazer aquela pergunta do furo, mas eu queria que a Bia faça uma consideração final, que eu acho que fica mais interessante no caso da astróloga, né? Vamos lá. Então, Bia, deixa algum recado pra gente, né? Alguma reflexão em relação a tudo isso que a gente conversou, ou algo que você queira que as pessoas saibam. Eu acho que o recado final que eu poderia dar é que, assim, a gente no começo do ano fica muito preocupado com as previsões daquele ano que vai começar, né? A gente fica muito ansioso. Às vezes essa ansiedade mais nos atrapalha do que nos ajuda, tá? Se a gente for olhar o mapa astral do Brasil, a gente tem, pelo menos em termos de astrologia mesmo, a gente tem muitos indicativos de crescimento, da economia fluindo de uma forma positiva, a gente tem algumas esperanças que chegam para nós, sabe? Então, acho que o principal ponto que a gente tem que se atentar acho que conversa muito com aquilo que a gente veio falando no podcast inteiro, é a saúde mental, né? A gente buscar maneiras da gente tentar se entender para lidar com as nossas ansiedades, porque às vezes a gente tem oportunidade se abrindo, mas a gente está tão ansioso, né? Que a gente nem consegue olhar para aquelas oportunidades. Então vamos olhar para esse ano que eu não atribuiria a regência de Júpiter, né? Não atribuiria, mas ia falar, cara, ainda assim um ano muito otimista, um ano que a gente pode ter muitas oportunidades, um ano que a gente pode equilibrar, eu acho, a saúde física com essa saúde mental, muito importante, né? E assim a gente consegue aproveitar melhor aquilo que a gente tem de bom. Muito bom, Bia. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, né? Veio lá de São Paulo, deu certo agora pra gente conseguir bater esse papo. Parabéns pelo seu trabalho, né? Eu acho que ela deu uma aula aqui pra gente, né? Com certeza, nossa. E seja sempre bem-vinda aqui à Americana e também ao Libacast. E continuem acompanhando todo o trabalho da Bia através das redes sociais dela e também no Liberal, pois né, João? Qual que é o seu @, Bia, no Instagram? Isso, eu queria posso passar também meu canal no claro, YouTube, né? No YouTube também. No YouTube, inclusive, eu também costumo fazer live, quem sabe, né? A gente vai abrindo cada vez mais caminho. Chama Astropédia, né? Se você colocar Astropédia no YouTube, é o primeiro que abre, mas é Astropédia by Bia Nogueira. E no Instagram é astropédia.bn. BN é de Bia Nogueira. Então não tem erro. No Liberal também. No Liberal, Astropédia, você achar no Google mesmo, acha as páginas do jornal lá também. Tem as previsões na semana ali, né? Queria agradecer também pelo convite. Muito obrigada, foi um prazer, viu, gente? Obrigada, Bia. Valeu, Bia. Fechamos, Ju? Fechamos, gente. Vocês, muito obrigada pela companhia. Não deixe de acompanhar os cortes e siga a gente lá no Instagram. Até mais, pessoal.